eu quando, tipo, devia ter uns, eu não lembro agora a idade, mas eu devia ter uns 7, 8 anos de idade. Diante de Deus, eu percebi crescendo um desejo no meu coração e eu declarei isso para Deus. E eu disse que quando eu fosse adulto, eu gostaria de ser, eu queria, né? Eu queria ser pastor. E não por ser um líder, por estar na frente da igreja, por estar chamando as pessoas, por fazer e acontecer, porque ser reconhecido. Não, nada disso. Na verdade, o que acontece? Naquela época, os meus pais estavam afastados do Evangelho. A minha mãe, de vez em quando, ia num culto ou outro, mas era muito esporádico. Pelo menos pelo que eu lembro, pode até nem ser tão esporádico assim, mas pelo que eu lembro era bem esporádico. E a minha avó, sim, sempre foi, né, desde que eu lembro dela, ela sempre foi uma mulher muito fervorosa no Senhor, uma mulher de oração, né, uma mulher que buscava o Senhor. E aí quando tinha os eventos na igreja dela, alguns eventos na igreja dela, minha mãe ia e me levava, e quando tinha os encontros, né, as reuniões na casa dela, sempre tinha, ou pelo menos sempre que eu lembro, né? Muitas vezes, mas é sempre não, mas muitas vezes tinha esses momentos com o Senhor. E quando eu declarei isso, lá na minha infância, a respeito de ser pastor, é porque, na verdade, em algum momento, eu olhei para a função pastoral, para um líder, né, de uma comunidade cristã, e eu admirei, eu achei lindo, eu achei fantástico a possibilidade, o trabalho de ajudar pessoas, de me conectar com as pessoas, de dar suporte espiritual, de ajudar essas pessoas a se tornarem melhores na caminhada, sabe? A se desenvolverem na caminhada, a terem relacionamento com Cristo. Então, naquele dia, eu lembro muito, eu não lembro exatamente da data, eu lembro que eu anotei numa agenda, mas eu não sei nem, eu acho que essa agenda foi embora, uma agendinha que eu tinha na época antiga lá. Eu lembro que eu anotei isso, eu escrevi. E é curioso que eu lembro exatamente o que eu escrevi, que quando eu crescesse, quando eu fosse adulto, eu queria ser médico cirurgião e pastor. Médico cirurgião era coisa da minha cabeça. Não tinha nada a ver com o que eu queria, mas foi a ideia que os meus pais me apresentaram, vamos colocar assim, né, falando das profissões e tudo, e na época eu falei assim, pô, isso daí eu quero, isso vai ser legal e tal, não sei o quê. E foi o que eu queria, mas não tinha nada a ver comigo. E curiosamente, essa coisa de ser pastor, eles nunca me apresentaram, mas eu olhei isso e eu lembro nitidamente, eu não lembro de como foi exatamente, eu acho que eu estava em casa, né, na casa onde a gente morava antes, mas eu não lembro exatamente a idade, eu lembro que foi ali 7, 8 anos, eu acho. Tá? Mas eu lembro muito bem da sensação e do motivo. E foi exatamente isso. Eu lembro de sentir isso, esse desejo de servir as pessoas, sabe? De ajudar as pessoas a serem melhores, de terem relacionamento com Cristo, de estar servindo como suporte. Eu nem entendia, na verdade, naquela época, essa coisa de ser líder e ser, né, como algumas pessoas têm, né, o líder que é servido, que tá todo mundo bajulando, que tem status, tem fama. Cara, não tinha a menor noção disso. Só que eu via Deus usando alguns homens de Deus, alguns pastores, e olha que eu não tinha contato com muitos não. E eu via assim, as pessoas na igreja precisando e os pastores estavam lá, né? E assim, eu criei esse desejo. E isso ficou no meu coração a vida inteira, a partir dali, até eu chegar na minha adolescência, me converter e tudo. E eu entreguei para o Senhor, sabia que um dia, né, sendo da vontade de Deus, sendo o plano dele, isso ia acontecer.